Eu sei que a sua primeira menstruação foi o momento que te marcou. Assim como você, me marcou muito também. Foi mais ou menos na época dessa foto. Mas o tempo foi passando e junto com a menstruação eu sentia muita dor. Nessa foto eu já sentia dor. Nessa outra também. Nessa foto eu tô feliz. Mas é de um tempo que eu já sentia dor. Eu descobri que a dor que eu sinto não é normal. Eu tenho endometriose e eu não tô sozinha. Endometriose. O que eu tenho é endometriose. Endometriose. O que eu tenho é endometriose. Eu tenho endometriose. Se eu fizer a diferença na vida de uma menina que tá me ouvindo, de uma menina que me segue ou que vê um post meu e que muitas não se sentem à vontade de falar que tem, muitas não sabem que tem, é endometriose. O que eu tenho é endometriose. Endometriose. A minha dor não é normal. A sua dor não é normal. Parece que tem um dinossauro comendo meu útero. Como se alguém estivesse esfaqueando, assim. Tá. Dá uma pontada forte. É uma dor que vai te destruindo aos poucos. E que parece que seu intestino tá dando nó. Eram fincadas mesmo, a sensação que eu tinha que estavam botando uma agulha e puxando, assim, muito. No meu caso, o que realmente começou a me incomodar demais foi a enxaqueca que apareceu. Eu senti uma dor semelhante a uma dor de barriga mesmo, só que bem mais forte. Isso fazia minha pressão baixar, né? Dava aquela sensação de mal-estar. É uma dor que nem sentada, nem em pé, de jeito nenhum parava. É uma dor que começava aqui na pelve e doía até o ânus, lá em cima na coluna. Ela é uma dor que ela te deixa vulnerável. Essa é a palavra. Você fica vulnerável em todos os sentidos. Me chamo Larissa Manoela, tenho 21 anos e sou atriz e cantora. Meu nome é Shirley, né? Eu tenho 32 anos. Atualmente eu trabalho na saúde. Eu me chamo Jaquilene Costa Santos Mololo. Me chamam de Jaque Costa, né? Tenho 37 anos. Sou consultora de planos de saúde hoje. Eu sou Karine Correia, sou musicista, jornalista e sou educadora musical. Débora Rosseto, 36 anos, mãe de 3. Me chamo Maria Elisa Guimarães, casado com Douglas Montezuma. Sou médica ginecologista e portadora da doença, né? Meu nome é Carolina, eu tenho 27 anos, eu sou jornalista. Me chamo Jordana, sou advogada por formação, bacharel em Direito. Mas fiz meu mestrado em planejamento urbano e regional. Meu nome é Laura, trabalho na Caixa Econômica. Menstruação, onde tudo começa. Eu menstruei muito cedo, com 12 anos, e o meu fluxo sempre foi muito alto. Eu sempre fiquei mais de uma semana menstruando, cheguei a ficar 13 dias direto assim menstruando com fluxo alto, sempre tendo que optar pelo absorvente noturno mesmo que de dia. Eu, desde jovem, sempre ouvi, né, as meninas falando: ai, quero menstruar, quero virar mocinha. Então eu tinha esse desejo. E eu não sabia que quando eu menstruasse eu ia ter que lidar não só com o fluxo alto, com durante muitos dias a permanência do sangue descendo, mas também com fortes dores, cólicas muito intensas. E trabalhando junto dificulta muito, porque a gente já fica, né, mais fragilizada, mais sensível. Eu tive minha fase menstrual com 12 anos, né, no meu primeiro ciclo. E até os meus 15 eu sofri muito, porque era muito sangramento, de passar vexame, vamos dizer assim. De eu ir lanchar e levantar e tá toda suja. Desde a adolescência mesmo eu percebia que às vezes as cólicas vinham de uma maneira assim bem intensa, assim, sabe? Eu menstruei a primeira vez aos 13 anos. E a minha dor, ela começou desde os 13 a 14 anos, ali. Minha primeira menstruação, beleza, é aquilo, né? Dá algo na sua calcinha, você não sabe o que é. E aí, vamos para o segundo mês. E você descobre que vai ser todo mês, até você ter 40, 50 anos, vai saber. E bate um pouco do desespero, já não gostava naquela época. E também essa coisa da menstruação é meio que tipo... Tá, mas é todo mês. Viva com isso.
trabalhe com isso, estude com isso, né? Ninguém vai te dar uma licença porque você tá... Nunca ouvir sobre você. Não, nunca tinha ouvido falar em endometriose, nunca. Quando a médica que descobriu, que me deu o diagnóstico, me falou sobre, talvez você tenha endometriose, eu não fazia ideia do que fosse. Eu fiquei 25 anos sem diagnóstico, né? Só sofrendo de dor. A verdade é essa, né? A gente tinha muita cólica. Nossa, eu desmaiei muito no metrô. Eu me lembro que nessa idade, entre 27 e 28 anos, eu realmente tive 2 episódios de dor tão intensa que eu fui parar no hospital. Falta comunicação pública de massa, assim. As pessoas meio que não falam disso. As mulheres que têm não saem anunciando que têm endometriose e os meios também não propagam. Descobri a endometriose há exatamente 1 ano atrás, no mês de conscientização, de prevenção, onde tem um destaque, né, para ajudar as mulheres a entenderem um pouco mais sobre a doença. O que é endometriose? A endometriose, a base para se entender a endometriose é entender que ela é uma doença inflamatória. Quando você cai, sofre uma raladura, né, uma escoriação, o que acontece? Aquela região ela fica vermelha, ela tem uma casquinha de machucado, ela sai uma aguinha e depois cicatriza. Então, isso é um processo inflamatório. Então, a mulher com endometriose, ela tem essa sopa inflamatória, essa aguinha dentro da pelve, e isso gera dor. A endometriose, ela é a presença desse tecido chamado endométrio, que normalmente está dentro do útero, necessariamente está dentro do útero, é a base do desenvolvimento de todos nós, do nosso ser humano, do nosso nascimento, né? E em algumas pacientes, em algumas pessoas, esse tecido vai habitar outros lugares. Então, quando esse endométrio ele está fora do local habitual, está na pelve, está no diafragma, está no tórax, está no umbigo, está em alguma cicatriz, passa a ser uma doença que induz inflamação, induz uma reação do organismo. Eu perdi, vamos dizer que 70% do rim. Parte do meu intestino foi embora. Retirei bastante foco da minha bexiga, do meu intestino, dessa parte pélvica debaixo do útero. Fora do seu habitat natural, ele é um corpo estranho. E o seu organismo, então, passa a brigar com ele. Ele não pode estar ali. E esta briga dos nossos anticorpos com esse corpo estranho passa a dar uma reação inflamatória. E ela é uma doença que vai ser como se fosse uma hipertensão arterial, um diabetes, que você vai tratar com alguma medicação, mas ela não vai sair de dentro de você. O organismo tenta produzir cada vez mais e mais anticorpos. E essa reação inflamatória vai aumentando, né? E entendendo isso, nós entendemos a base da doença. Então, a endometriose, ela se expressa de várias formas. Mulheres assintomáticas. Eu nunca senti nada, eu nunca senti uma dor. Mulheres com alterações do hábito intestinal. Só que eu não conseguia evacuar, não conseguia ir no banheiro normalmente. E não conseguia fazer xixi normalmente. Mulheres com cólica, mulheres com incômodos a urinar, mulheres com dor ao respirar. Fortes dores, um pré-desmaio praticamente, gravações tendo que ser canceladas por conta das dores. E sempre com uma bolsinha de água quente por perto, com remédios que pudessem amenizar minha cólica. Isso causa uma distensão abdominal muito forte. Isso causa dor para ter relação. Isso desenvolve lesões de nervos mais graves, por exemplo, como a gente já teve pacientes que não conseguem andar. E no pós-operatório, elas voltam a andar. Eu cheguei para a cirurgia. Eu estava deambulando de muletas, né, andando de muleta. Muita dificuldade já na movimentação da perna. Eu nunca imaginei que eu fosse voltar a andar. Eu não tinha esperança não de voltar a andar sem muletas. Eu chorei feito uma criança ali, eu e minha mãe. Porque, nossa, só Deus sabe a luta que foram aqueles anos ali. Condições de igualdade? Qual o empregador que quer ter um funcionário que todo mês
pode estar com 50%, 40% da capacidade dele. Muitas vezes vem a TPM, junto com as dores, dor de cabeça e mal-estar. Então, eu, junto com isso, tentava analisar como é que eu ia seguir trabalhando depois de ter menstruado, conviver com essas dores todo mês e com esse fluxo que sempre foi muito intenso. Na semana que eu menstruava, eu não trabalhava. Além da raiva, ainda tinha as brincadeiras, né? Tá menstruado? Tá. E já vai. Já vi que eu vou trabalhar uma semana sozinha. Que tipo assim, todo mundo sabia que aquela época era a época que eu não existia. A gente tem uma necessidade muito grande de ser funcional. Então, eu lembro que durante grande parte da minha vida eu trabalhei em 2 lugares, fiz uma pesquisa, militava no movimento estudantil, fazia muitas coisas. E em momentos de ápice da endometriose, eu reduzi muito as minhas atividades. Então, você não atende aquela expectativa de você ser muito funcional, ser multitarefas e fazer muitas coisas. Quem com dor vai ter ânimo para fazer alguma coisa, ou para ouvir alguém, ou para, sei lá, levantar para qualquer tipo de coisa, ou viver? Não tem como. Às vezes eu penso assim que realmente há de se considerar que para você ter os talentos de uma mulher no mundo corporativo, no mundo do trabalho, há que sim aceitar outras características que permeiam nossa existência. Que eventualmente uma outra mulher muito potente, muito capaz, muito inteligente, muito criativa, muito capacitada para aquilo, pode sim estar num dia em que a endometriose passou uma rasteira nela. Quando eu me sentia mal ali na gravação, era difícil dizer que estava ruim para continuar, para seguir. E elas chegam chorando, falando, doutora, eu sou taxada como uma louca. E as pessoas falam, você inventa, né? Você está exagerando, toda vez é isso. E eu sou a louca e eu não aguento mais. E elas relatam até tentativa de suicídio em alguns casos. É muito grave o que eu estou falando, mas isso tem que ser falado. Isso tem que ser mostrado para a sociedade. E aí eu fico muito triste porque ainda, como eu falei, é uma doença muito subestimada e taxada como loucas. E isso é uma realidade médica, é uma realidade da sociedade, do mundo. E aí eu mostro para elas, calma, eu sei tudo que você sente. Ah, tá, a senhora estudou? Não, eu estudei muito, eu estudo isso há 7 anos, só isso, há 7 anos, todos os dias quando eu posso. Eu tenho a doença. E tudo que você sente, eu também sinto, eu já senti. Assim, doutor Crispi, eu sinto dor, mas eu sou forte. A educação tira de vocês a chance de reclamar. Ainda mais na luta social que vocês têm hoje, vocês ficarem reclamando de dor, elas vão ser colocadas de lado, elas são chatas, as mulheres são chatas, elas não merecem estar aqui ou ali. Então as pessoas vão tendo um outro tipo de comportamento com a dor. E isso é o tempo, né, que vai sendo postergado o diagnóstico até alguém olhar para essa mulher e entender que aquilo é uma dor que não é normal. Isso leva ainda anos, é uma questão cultural. E nós somos o culpado, com certeza, os maiores culpados em não escutar essas mulheres. É uma doença feminina, né? Assim, se fosse algo que atrapalhasse a vida do homem, talvez... mas como é que ele vai viver assim? Porque a dor, ela não é só uma dor física, né? A dor é um mal-estar. A saúde, ela é física, mental e espiritual. Eu acho que, assim, a principal dor da endometriose é a psicológica. A gente tem uma medicina muito ocidentalizada, muito branca, que separa o teu corpo da tua cabeça, né? Como se uma coisa que acontecesse aqui ficasse de boa, né? Tipo, separado. E nós, mulheres, assim, muitas vezes escondemos as nossas fraquezas, né? Escondemos a nossa dor. Porque quando ela se torna repetitiva, ou quando você tem alguma dificuldade, por exemplo, de engravidar, ou de conviver naquele momento de dor, essa incapacidade, às vezes, ela faz você sentir um pouco fora do seu mercado. Quando o sexo é dor? Qual o marido que toda vez que tem vontade de se relacionar intimamente com a mulher e ela tem dor no período menstrual, dor na relação sexual, e que está o tempo se queixando de processos inflamatórios, de dores pélvicas, né? É incômodo.
Não se fala que a mulher que tem endometriose muitas das vezes tem dor na relação sexual e não quer ter relação, né? Ela precisa do quê? Ela precisa primeiro de carinho, depois daquele afago, da conversa, depois da fisioterapia pélvica, da psicóloga. Muita dor na relação. Não era, assim, relação sexual, fazer relação sexual por prazer. Não, era mais por obrigação, vamos dizer assim, né? Do casamento. Mas doía muito. Quando eu me casei, que eu comecei a sentir dor na relação, né? Nossa, essa parte então de ser casada e você não ter, assim, de certa forma, uma vida sexual ativa ou proveitosa por conta disso, isso dói demais, né, gente? Mulher, assim. Dói demais mesmo. E tive experiências muito ruins com alguns ginecologistas. Um senhor que me disse que dores durante o sexo era normal para mulheres. Um falou pra mim assim, você engravida que passa. Gente, como que eu vou engravidar puxando uma perna? Uma médica que me falou, você tem dores no sexo, então você precisa encontrar uma posição que você não sinta dor para o seu marido não arrumar ninguém fora de casa. O marido precisa saber, né? Porque a mulher, ela tem esse problema, né? Ela acolhe todo mundo, mas quando é com ela não procura ninguém. O diálogo é extremamente importante. A gente não entende a menstruação, a TPM, então imagina entender a mulher com uma doença que ela também não entende, que ela também não sabe o que está sentindo. É dor no estômago, é gastrite, então ela não sabe o que está acontecendo. A dor na barriga, que não sente dor, não quer sair, está reclamando. Então, acho que o diálogo tem que existir para você tentar entender o que está acontecendo. Porque você já passa uma maior parte do seu tempo trabalhando, se doando para outras pessoas, se doando para os filhos, se doando para o marido. Então você acaba guardando isso com você mesmo. Controle. Eu entendo que a endometriose cresce através de hormônios femininos, principalmente do estrogênio, né? Se eu controlo esse hormônio, né, eu estou diminuindo a ação sobre a doença. Isso diminui o processo inflamatório, isso diminui a dor e isso diminui a progressão da doença. Se eu for muito competente na adolescente em fazer isto, eu não vou chegar na idade mais adulta com uma doença muito grave. Infelizmente, muitas mulheres não se sentem bem suspendendo a menstruação, porque é algo fisiológico, porque gostam de ver essa parte cíclica dos seus hormônios, né? Um período que ela tem mais vontade de ter relação, né? Que ela é mais estrogênica, que a pele dela fica muito melhor, né? É muito bom ciclar. Só que quando você cicla e tem endometriose, esse sangue, ele gera aquela inflamação que eu já havia falado. Esse aqui é o útero que deveria ser para todas nós, né? Que é o útero normal, o sadio, o perfeito. E aí vem aquele que tem endometriose. Então você deve suspender. E para suspender a menstruação, hoje as medicações de eleição são as medicações que bloqueiam a ovulação, né? Que são os anticoncepcionais orais, ou injetáveis, ou endossepitivos, né? Que são os DIUs. Eu tento convencê-la de que ela tem que tomar um anticoncepcional para não menstruar. E ela não quer tomar porque ela acha que vai... E a trombose? Nossa, mas isso faz mal, né? E a minha libido? Eu falo, cara, você tá vindo aqui e você tá com dor incapacitante, você não consegue ter relação. Claro que o anticoncepcional, o ideal é a gente não tomar nenhum hormônio, concorda? Mas o risco-benefício para você é um mundo ideal. E ainda fala assim, diminui o risco de câncer de endométrio e de ovário, porque isso e elas falam, agora eu vou tomar então, calma aí, então a trombose existe, mas eles não entendem que uma mulher grávida, olha, eu sempre dou esse exemplo, uma mulher grávida tem 20 vezes, mas não é 2 não, é 20 vezes maior risco de trombose do que uma mulher que toma anticoncepcional. Existem algumas situações que precisam ser tratadas cirurgicamente. Por exemplo, se ela identifica uma situação em que o ureter,
que é o caninho que leva o xixi do rim para a bexiga, está afetado por endometriose, isso pode fazer com que perca a função renal. Então, essa paciente tem que ser operada. Se ela tem uma lesão dentro da bexiga, dentro do intestino, com estreitamento, que altera a função desses órgãos da pelve, ou uma doença no diafragma que dificulta respirar, são situações que às vezes você precisa abordar. Nenhum ser humano foi feito para ficar convivendo com dor, né? Então a cirurgia não é para cura, mas é para você ter uma vida melhor. Então, concluindo, uma mulher com endometriose, com diagnóstico de endometriose, ela deve se preocupar com uma alimentação mais saudável, com atividade física, tá? E em suspender a menstruação de alguma forma, para diminuir a agressão inflamatória da sua pelve. Ser mãe. E aí eu tinha desistido já desse sonho mesmo de maternidade. Eu tinha desistido disso, depois de, tipo, acho que 12 anos, né? Ouvindo que ia ser muito difícil, que não sei o que, lá. E aí, depois de um tempo, quando eu não estava realmente esperando, nem imaginando, e realmente não havia a menor condição, né? De eu estar grávida, eu engravidei. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês, que vocês não podem entender, que é porque tem endometriose não vai engravidar. Isso é uma mentira, tá? Tem muito mais dificuldade? Sim. 47% tem infertilidade, mas não quer dizer que não vai engravidar. Mas eu quero dizer que a maternidade, assim, gerando ou não, ela é possível, ela é uma realidade, sim, se a gente teve endometriose. Quem puder adotar, assim, que amor se aprende amando mesmo. E quando foi em 2019, nós, né, recebemos a ligação da Vara da Infância, né? E saiu para nós o nosso presente, que nós temos 2 presentes, né? Nós temos a Jennifer, que fez 7 anos agora, dia 28 de janeiro, e a Esté, que tem 2 anos e 8 meses. Então, assim, nós fomos abençoados com uma mocinha e uma bebê. Então, passei por todo o processo, não me sinto menos mãe por conta disso. Gerei durante anos, né, no meu coração, e amamentei. Não precisei tomar remédio para isso. Acho que é por conta do amor mesmo, né? A neném, as pessoas falam que a gente só tem vínculo quando amamenta. Então, as minhas filhas têm vínculo comigo, independente, se eu não tivesse amamentado, o vínculo seria da mesma forma. E eu não me sinto menos mãe por isso, não. E quem disse que quem tem endometriose não pode ser mãe? Pode sim. Se não for gestando aqui, é gestando aqui. Uma em cada 10 mulheres no mundo tem endometriose. Cada uma em seu lugar, carregando a sua história com a doença. Mas quando a gente descobre que não tá sozinha, a gente fica mais forte. Eu descobri que não tô sozinha e que minha dor não é normal. A sua dor não é normal. Fale sobre ela. Procure ajuda. Se você que sente muitas dores, que entende em algum lugar que a sua dor tá saindo do controle, porque ninguém tem o direito de amenizar sua dor, mas se você sente que é algo diferente, que é uma dor muito aguda, que é algo que te deixa não ter qualidade de vida, procure ajuda, procure buscar informação. Tem que parar esse tabu das pessoas falarem que cólica é normal. Como é que você vai quebrar o tabu da mãe chamando a filha de fresca? Quando a mãe souber que realmente existe uma doença que é grave e que aquela dor que aquela filha está sentindo, ela é real. Se você sente cólica menstrual, se essa cólica piora a cada mês, né, isso não é normal. Você precisa procurar um médico e precisa de ajuda. Se você sente dor para evacuar no período menstrual, se você sente dor para urinar no período menstrual, se você sente dor na relação sexual no período em torno da menstruação, isso não é normal. Você pode e deve procurar ajuda. Então cabe nós, mães, vovós, amigas, titias,
todas nós informarmos o que é um ciclo menstrual normal, né? Que é aquele ciclo que dura de 2 a 7 dias, que não tem muito volume, não tem um fluxo aumentado com coágulos e que não gera tanta dor. Você pode ter cólica no primeiro dia, mas quando você usa um analgésico, você tem alívio. E eu tenho uma missão, talvez, de colocar esse conhecimento, né, sobre uma doença que meninas tão jovens que me seguem, ou até adultas que me seguem também, e que não sabem, né, sobre a doença, não sabem do que se trata, possam vir conhecer. Sou a gema pequenina, a semente, a estrela matutina que brotou no coração de toda a gente por magia do amor e que só sente aquele que se entregou. Sou a chama luminosa, a alegria, a força que te desperta do temor, o dom nosso de cada dia, a colheita, o plantador, a paz, a ventania de quem acha que buscou. Sou o cheiro da beleza, a promessa, primavera desejada, sou a magia, encanto das palavras, sonho bom de harmonia. Eu tenho a noite em meu olhar e meu sorriso traz o dia. Sou eu quem vou te embalar, te ver crescer e se encantar nas altas que a vida traçar. Somos juntos um mistério de amar. Sou eu quem vou te embalar, te ver crescer e se encantar na vida traçar. Somos juntos um mistério de amar. Um mistério de amar. Somos juntos um mistério de amar.